Oi pessoal, tudo bem? Eu me chamo Raquel, bem-vindos ao meu canal Caixa de Perséfone. Essa leitura vai ser para todo mundo que tem Sol, Lua e Ascendente no signo de Peixes. Cinco de Paus, a Temperança, o Enforcado, o Louco, nossa, o Julgamento, nossa, 4 de espadas. Gente, 4 arcanos maiores para a semana de vocês. 4. E no final do baralho tem o quê? A torre! Gente do céu, que isso? Meus piscianes, que é isso? Só avisando já que como a torre, na realidade, está no final do baralho, e aí ela não tá, assim, numa posição, né? Ela não foi uma carta jogada de verdade no jogo de vocês, então isso aqui não é fundamental, tá? Que a torre significa esse momento de desconstrução. Às vezes as pessoas ficam meio apavoradas com essa carta. Então, como ela não faz parte efetivamente do jogo, ela só é um complemento. Então, não é assim fundamental, tá? Mas a semana vai ser estranha, gente. A semana vai ser muito estranha. Porque assim, ó. Vamos começar pelo 5 de paus, tá? O 5 de paus, que aí tá todo mundo aqui brigando, mas tá todo mundo meio que brigando indo pro lado diferente do outro, né? Tipo, esse aqui tá olhando pra frente, esse aqui tá indo pra baixo, esse aqui tá indo pra lá, sabe? Tá todo mundo indo pra um lugar diferente dentro dessa briga. As pessoas vão se bater nessa briga, até que vão, mas vão se bater de um jeito meio estranho, sabe? Não é. Talvez vão se machucar, mas não muito seriamente. Por quê? O conflito simbolizado pelo 5 de paus geralmente acaba sendo um conflito de projeção, no sentido de que tem algum conflito interno que está acontecendo dentro de vocês, e aí vocês ficam mais ou menos com uma necessidade quase que arrebatadora de testar alguma coisa. O 5 de paus, ele fala, o naipe de paus, ele fala geralmente de um caminho que a gente está construindo por nós mesmos. Um caminho ligado diretamente na nossa criatividade, na nossa identidade. Representa um pouco de quem nós somos. Então, parte desse conflito também é mais ou menos para vocês testarem um caminho, para vocês terem algum tipo de prova se aquilo que vocês estão fazendo está certo ou não, tá? Tecnicamente, daí, com a carta do louco, né? Muito do caminho que vocês escolheram foi gestado, na realidade, por um instinto quase físico, assim, sabe? Tipo, quase como apitou o instinto de sobrevivência de um jeito meio estranho. Não que vocês estivessem de fato em perigo por alguma coisa, mas aí talvez sentir de maneira tão descontrolada a necessidade de fazer alguma coisa que foi quase como se isso fosse tão importante quanto respirar, quanto a vida de vocês, né? Mais ou menos que bateu algum sentimento de urgência também. A carta do louco é esse momento que tá atrelada ao instinto, que aqui tá sendo representada pelo doguinho. Ela tá representada pelo instinto porque um pouco desse instinto nos chama para fazer alguma coisa que é completamente inédita. Por isso, também, em termos simbólicos, ele tá sempre, a carta do louco, tá sempre perto de um precipício, né? Ele tem que se jogar no nada. E aí também ele tem que confiar nesse se jogar no nada, né? Confiar especialmente de que a queda não vai destruir ele. Claro que, num certo sentido, daí pelo resto da combinação,
Se jogar nesse desconhecido não quebrou vocês, não destruiu vocês, inclusive trouxe até coisas razoavelmente positivas na vida de vocês. A temperança mostra que, de certa forma, emocionalmente falando, vocês estão mais seguros, vocês estão mais firmes, vocês não duvidam mais tanto assim de si mesmos. Ao mesmo tempo que o julgamento fala de um princípio mais maduro de como a gente lida com a nossa própria intuição, né? O julgamento, literalmente, ele fala dessa questão do chamado, né, da gente, que também, de certa forma, é um pouco parecida com a questão do louco. Apesar do louco ser o arcano sem número, né, o início da jornada do louco, no final das contas, no meio do caminho, ele meio que se desvia um pouco daquilo que ele gostaria mesmo de fazer. Ao mesmo tempo daí que o julgamento é sempre esse chamado, tipo, volta pra cá, ou volta a fazer isso que você queria, sabe? Então, assim, tecnicamente também, até pelo menos essa parte aqui, é como se tudo que vocês fizeram é muito no plano intuitivo, é muito no plano do sentir que vocês precisam estar fazendo alguma coisa, e aí também em termos racionais, não conseguindo ter a confirmação que vocês queriam de que não, esse é o caminho certo e verdadeiro que vocês deveriam estar seguindo. Porém, tanto a carta da temperança quanto a carta do julgamento também é o momento de perceber que no final das contas, essa confirmação do nosso caminho, em termos racionais, de prova, essa prova nunca vai chegar no final das contas, porque na realidade é como nós nos sentimos ao longo do caminho, sabe? É como a gente percebe na realidade se aquilo que a gente está fazendo é bom ou satisfatório para nós, né? Tecnicamente, todas as vezes que a carta do louco aparece, apesar da gente não ter certeza se esse caminho é o correto ou não, ele não é pautado por essa situação de se é certo ou se é errado. A vivência, a experiência desse caminho é o que importa, é isso que interessa. Então, também por essa combinação, é um pouco de vocês terem consciência, piscianes, que se no final das contas vocês mudarem um pouco de ideia no meio do caminho, tá tudo bem, sabe? Talvez isso também, as mudanças que vêm dentro desse caminho, talvez elas sejam, na realidade, aquilo que deveria de fato acontecer, né? A gente começa de um jeito, a gente se joga para uma coisa, aí no decorrer dessa jornada a gente percebe aquilo que a gente deveria estar fazendo de fato. Essas mudanças são naturais, sabe? Na realidade, nós todos mudamos o tempo todo. A vida é orgânica assim. Por isso também é muito difícil, por exemplo, ter essa ideia de que o caminho das pessoas é sempre único, sabe? Eu acho que, especialmente as últimas gerações, últimas não, né? Mas especialmente as gerações que nasceram depois da década de 1980, tem que lidar um pouco com essa ideia de que as pessoas não têm uma vida linear única, no sentido de que, ai, no momento que você encontrar a sua profissão, você nunca mais vai sair dela e você vai trabalhar todos os dias, e aí vai ser sempre a mesma coisa e as pessoas vão se sentir bem com isso, sabe? Às vezes não é isso que, na realidade, em 99% dos casos, não é isso que acontece, sabe? E aí ter que lidar também o que significa mudar. O que significa ter essa necessidade? O que significa se sentir angustiado e ansioso, mesmo depois de tendo conquistado alguma coisa, acreditar que aquilo não é o suficiente? Essas questões fazem parte da vida, né? E aí, como a gente responde também a essas questões, dizem respeito a quem nós somos em termos de caráter e personalidade, né? E aí, a carta do enforcado com o 4 de espadas, provavelmente, pessoal, infelizmente, parte da resposta de vocês com relação a grandes questões de dúvidas é não conseguir, na realidade, aceitar transformações que são orgânicas. O enforcado, às vezes, é uma figura muito resignada, no sentido de que ele se sente que está sendo sacrificado em nome de alguma coisa. É
literalmente a carta que representa o sacrifício. Ao mesmo tempo que a carta do enforcado mais ou menos entende que esse sacrifício acontece por consequência direta de alguma coisa que vocês fizeram. É a consequência dos atos de vocês que trouxe isso. Só que também na carta do enforcado, claro que em termos de vivência é uma coisa meio chata e complicada, né? Mas se vocês conseguirem pensar um pouco, esse 4 que ele faz com as pernas é um 4 virado. O 4 na astrologia é o representante de Júpiter, e Júpiter na astrologia tradicional é o regente do signo de Peixes. É o regente principal do signo de vocês, portanto. Tendo um Júpiter, tendo o símbolo de Júpiter virado de cabeça para baixo, não é necessariamente negativo. Significa que a expansão que vocês precisam tá interna, é para dentro. Ou seja, agora é o momento de rever alguma coisa interna, de olhar as coisas para uma perspectiva diferente e começar a trabalhar alguma coisa interna que impede vocês de se mexer. Porque o 4 de espadas é isso, é não conseguir fazer nada, não conseguir sair do lugar, não conseguir se mexer. É a carta que representa a imobilidade total. E aí agora a carta da torre já tá um pouco mais lúcida dentro desse contexto, né, gente? Talvez o que esteja pegando mais vocês é o medo de uma possibilidade de desconstrução de alguma coisa. Especialmente quando essa coisa é entendida como estrutura da vida de vocês. Mais ou menos no sentido de talvez até estarem se culpando pela ideia de, meu Deus, de novo eu vou mudar. Meu Deus, de novo eu tô tendo uma ideia meio louca que vai me fazer trocar completamente de curso e aí provavelmente vai mudar a estrutura que eu consegui construir com essa nova ideia. Como eu disse antes, a mudança ela é orgânica, não adianta. E também, como eu disse com relação à carta do enforcado, com Júpiter virado de cabeça para baixo, a expansão tem que ser interna agora. E aí, portanto, a mudança tem que ser interna. Alguma coisa, a forma talvez como vocês estejam olhando o desenvolvimento da vida de vocês talvez seja estático demais. E a vida, essas cartas aqui são muito dinâmicas, o louco é muito dinâmico, o julgamento é muito dinâmico e às vezes também em termos de vivência, experiência concreta, o julgamento pode ser um pé no saco, porque a gente percebe coisas que se repetem, padrões que a gente vive fazendo de novo. Justamente porque daí o julgamento, por mais que ele represente esse momento que a gente está pronto para escutar a intuição, claro que quando a gente começa a vivência dessa carta é porque a gente não escutou a nossa intuição. Assim como quando a gente começa a vivência da temperança, o equilíbrio emocional, é porque a gente não tem, sabe? Então, isso também são formas de vocês irem construindo ao longo do tempo, sabe? Tá tudo bem mudar, gente. E um lembrete sempre muito importante da carta da torre é: se vocês tentam segurar as mudanças, né? Se vocês aceitam essa ideia de que as coisas precisam ser razoavelmente fixas, né? E vocês tentam segurar a mudança meio que com a mão de vocês, daí o bagulho quebra. E geralmente a carta da torre é uma interferência externa. Alguma coisa acontece, algum zebu sério dá na vida, que não tem nada a ver com as atitudes de vocês, que não tem nada a ver com alguma coisa que vocês fizeram, mas aconteceu. E aí a mudança que a gente não fez antes acaba sendo forçada de fora, tá bom? Bom, Piscianes, era isso a leitura de vocês por essa semana. Semana bem importante, hein? 4 arcanos maiores no jogo principal e ainda mais um no final do baralho. Vai ser importante essa semana, gente, então atenção, tá? Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês quiserem uma leitura mais completa, só ver Sol, Lua e Ascendente de cada signo. E eu espero você semana que vem, tá bom, Piscianes? Tchau, tchau. Até mais.